Qual time da Série B tem o caminho mais fácil para conquistar o acesso e quem é que tem o caminho mais difícil, cara? Saiu a tabela da Série B 2025 e nesse vídeo aqui a gente vai analisar o caminho dos 20 clubes da Série B e ver quem é que tá com o caminho mais tranquilo para conquistar esse acesso e quem vai ter dificuldade. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, cara, canal dedicado ao futebol brasileiro. Estamos aí nas portas da Série B, tá? A Série B começa ali no dia 5 de abril, na verdade vai ser no dia 4 de abril, se eu não me engano, uma sexta-feira. Entre o dia 4 e o dia 5, provavelmente dia 4 de abril, a Série B vai começar. E a gente já tem a tabela completa, todos os 38 jogos de cada um dos 20 clubes, ou seja, temos as 38 rodadas. E a gente vai detalhar aqui o caminho de cada um dos 20 times. Mas antes de mais nada, cara, se inscreve aqui no canal. Cara, não deixa de se inscrever e deixar sua curtida, porque é isso que me ajuda muito, cara. Me ajuda muito no canal. Toda vez que você curte e deixa o seu hype, isso me ajuda muito, tá? E é de graça, você vai ajudar realmente o YouTube. Cara, a gente vai analisar a tabela todinha. Já vou botar aí na sua tela para você entender. Olha só, já tá aqui, tabela da Série B toda zerada, todos os 20 clubes aqui, todo mundo com 0 ponto. E aqui estão os jogos, todos os jogos estão aqui. O que eu fiz, cara? Eu classifiquei os jogos mais difíceis, os jogos mais fáceis, pra gente determinar quem é que tem a tabela mais fácil, né? Então, óbvio que isso aqui é diante da minha opinião, você pode ter a sua opinião, e aí você vai comentar aí aqui embaixo, né? Bota aí nos comentários o que você discorda de mim, o que você concorda, mas assim eu deixei, tá? Uma tier list de jogos mais difíceis e jogos mais fáceis. Para mim, os jogos mais difíceis serão contra Atlético Paranaense, contra o Novo Horizontino e contra o Vila Nova. Então, na tabela que você vai ver já aqui no vídeo, eu marquei os jogos contra esses três times em vermelho. Sempre que o seu time, sei lá, você torce pro Avaí. Sempre que o Avaí for enfrentar um desses três times, vai estar um vermelhinho ali na tabela do Avaí. Os jogos difíceis, tá? América Mineiro, Criciúma e Cuiabá. Sempre que o seu time for enfrentar um desses três times, vai estar marcado como laranja na tabela dele. Times que vão fazer jogo duro. Aquela rapaziada da meiuca de tabela, a gente sabe que Série B é uma competição muito parelha, muito difícil. Esses 6 times pra mim vão todos fazer muito jogo duro e podem brigar pelo acesso também. Então ali Coxa, Avaí, Operário que está na final do Campeonato Paranaense, Paysandu, Goiás e Remo. Todos esses times vão fazer jogo duríssimo nessa Série B. Times que não são fáceis nunca de você vencer, tá? CRB e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense inclusive acaba de retornar da Série A, apesar de não estar fazendo um bom início de temporada, é sempre um clube que faz boas Série Bs. O Amazonas ano passado a gente sabe que foi muito difícil, quem subiu lá para enfrentar o Amazonas e Manaus teve muita dificuldade. E o Atlético, cara, que é para mim uma surpresa, vamos ver como é que o Atlético vai, mas tá jogando muito bem, dificultou os jogos para cima de todos os times grandes que enfrentou nessa temporada, né? E os times que vão trazer dificuldades, mas também vão ter muita dificuldade de jogar contra os outros, né? Volta Redonda, Botafogo, Ferroviária e a Chapecoense, tá? Para mim, essa é a tier list dos jogos, então vamos ver a tabela aqui rapidinho para você entender. Olha só, por exemplo, a estreia, tá? A estreia. Curitiba estreia contra o Vila Nova contra o Coxa. Teremos Goiás e Amazonas. Teremos ainda Atlético Goianiense e Atlético. O Paysandu estreia contra o Atlético Paranaense. Inacreditável, né? Ano passado o Paysandu estreou contra o Santos e agora contra o Atlético Paranaense. Sempre contra o time mais rico da Série B. O Avaí enfrenta o Novo Horizontino, o Criciúma enfrenta o Operário, o CRB enfrenta a Chapecoense, o América Mineiro enfrenta o Botafogo, o Remo vai estrear contra a Ferroviária fora de casa, na Fonte Luminosa, e o Volta Redonda recebe o Cuiabá. Esses são jogos de estreia. Para você entender qual vai ser a última rodada do seu time, que eu também acho muito importante, a última rodada, né? A reta final principalmente. O Atlético fecha em casa contra o América, jogo chato, jogo difícil. O Vila Nova recebe o Volta Redonda na última rodada. O Cuiabá recebe o Criciúma, jogo duro, pode valer acesso isso aqui. Remo e Goiás também, jogo duríssimo, clássico ali, né? Do centro-oeste e norte do nosso país. Chapecoense, Atlético Goianiense, Operário e Ferroviária, Amazonas e Curitiba, jogo dificílimo pro Curitiba. Se o Curitiba estiver precisando de ponto para qualquer coisa aqui, vai ser um jogo muito chato. Atlético e Paysandu, Novo Horizontino recebe o CRB e o Botafogo recebe o Avaí. Essa é a última rodada, tá? Agora eu vou colocar aí na tela pra gente entender o caminho dos 20 clubes. Eu fiz uma tabela no Excel, então assim você vai entender melhor
pra gente ver quem é que tem a tabela mais fácil de todas, tá? Espero que você esteja entendendo, né? Aqui do lado, cara, olha só. A gente tem o nome dos times, né? Nessa coluna aqui, nós temos o nome dos times, ó. Aqui, ó. Todos os times estão aqui dispostos, Amazonas até o Volta Redonda. Todo mundo tá aqui nessa coluna, certo? E aí aqui são os jogos que ele vai enfrentar, né? Na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira rodada, na quarta rodada, na quinta rodada, na sexta e assim por diante, beleza? Deu pra entender? Então, aqui temos a tabela do Amazonas, cara. Pra você entender, lembra? Eu falei, olha só. O time azul são os times mais fáceis. O time verde é um time um pouco mais difícil. O time amarelo é aquela meiuca, né? Que envolve Paysandu, Remo, Curitiba, Operário, Avaí, Goiás. A galera do laranja, que é América Mineiro, Criciúma ou Cuiabá. E os vermelhos, que são Atlético Paranaense, Novo Horizontino e Vila Nova. Cara, a reta final do Amazonas, tá? Eu vou dividir para você entender entre reta final, que são aqui da 10ª rodada até a 19ª. E também o início da Série B, que é isso aqui, né? Da primeira à 9ª rodada. O início do Amazonas, cara, é onde ele tem que dar a arrancada, né? Porque a reta final do Amazonas, meu irmão, se liga como que tá bizarra essa reta final. Ele pega 2 times laranjas e os 3 vermelhos em sequência. Pega Atlético Paranaense, Novo Horizontino e Vila Nova em sequência. E isso vai ser a reta final do Amazonas. O Amazonas ainda pega 2 amarelos, tá? Da 10ª rodada em diante, ele só tem 3 jogos mais tranquilos, né? 2 azuis e um jogo verde. O resto, meu irmão, ou é amarelo, ou é vermelho, ou é laranja. Então o Amazonas tem que arrancar nos 2 turnos, né? Tem que começar a Série B bem. Se o Amazonas não começar essa Série B bem, ele vai ter muita dificuldade na reta final, porque pega os times mais fortes, né? América Mineiro, cara. América Mineiro tem uma primeira metade de Série B e uma reta final de Série B também bastante equilibradas, né? O início do América ali, ele pega todos os times amarelos, né? Então ele vai pegar Curitiba, Avaí, Operário, Paysandu, Remo e Goiás. Todo mundo ali nas primeiras 9 rodadas e na reta final ele pega 2 times laranjas, né? Ele é um dos laranjas, o América. Pega os 2 laranjas e os 3 vermelhos que sobraram. Então o América, meu irmão, vai ter que jogar muito o tempo inteiro. Não tem uma tabela fácil também, uma tabela bastante equilibrada. Eu classifico a tabela do Amazonas como difícil e da América como equilibrada, tá? A tabela do Atlético, cara. A tabela do Atlético a gente pode dizer que tá equilibrada também, né? Ele tem ali muitos jogos vermelhos aqui na frente, muitos jogos azuis também, e na reta final todos os amarelos. A reta final do Atlético é chata também, uma tabela equilibrada, né? A tabela do Atlético Paranaense, cara, eu vou classificar como fácil a tabela do Atlético, né? Ele pega os jogos mais difíceis na primeira metade dos primeiro e do segundo turno, né? Ali, ó. Nas primeiras rodadas ele pega todos os laranjas e todos os vermelhos, né? Na verdade, ele fecha contra um laranja, né? A Série B. Mas fora isso, cara, ele pega todo mundo aqui e a reta final é só jogo que o Atlético tem mais tranquilidade para vencer, né? Então a reta final do Atlético Paranaense é um pouquinho mais tranquila, né? Agora a do Atlético Goianiense, tá dando pra ver aí, né? Comenta aqui embaixo se tá dando pra ver, tá um pouco na frente ali, né? Tá um pouquinho na frente ali, eu vou passar um pouquinho pra baixo pra você ver tudo, tá um pouquinho na frente ali, né? Agora melhorou um pouco, não melhorou? Bom, se não tá dando pra ver, você bota aí nos comentários. Mas aqui, ó, Atlético Goianiense, aqui é a tabela do Atlético Goianiense. Uma tabela fácil também, tá? Do Atlético Goianiense, bastante diluído, ó. Pega um time vermelho aqui, pega o outro aqui, depois mais 2 rodadas pega um outro vermelho, pega muitos times fáceis em sequência, né? Então, a tabela do Atlético Goianiense é uma tabela tranquila, tá? Não tem nenhuma sequência dificílima de jogos, né? Apesar de ter essa sequência aqui, ó. Essa é a sequência mais difícil, né? Que pega um vermelho, aí depois pega 2 amarelos, um laranja, mais um amarelo, mais um vermelho, mais um amarelo, né? Mas, fora essa sequência aqui, que é bem no meio da Série B, né? Não vai ter muita dificuldade nessa tabela não, se o Atlético nem souber aproveitar. O Avaí também tem muitos jogos espaçados, tem muitos jogos tranquilos em sequência, ó, como essa trinca aqui. E por que eu tô falando que trinca de jogos fáceis em sequência, ou então quadras de jogos fáceis em sequência, classifica como uma tabela fácil? Porque isso traz confiança pro time, cara. Você pega lá, maceta 1, 2, 3 vitórias seguidas, seu time já dá um salto na tabela, seus adversários já se olham de outra forma. Então é importante você ter sequências fáceis ao longo da sua tabela para que você consiga ganhar confiança. Então a tabela do Avaí também é fácil, tá? A tabela do Botafogo é bastante chatinha, tá? Tem alguns times aqui, tem sequência, 4 sequências de... O início do Botafogo, ó, pega um laranja, aí pega um verde, depois pega 4 jogos em sequência chatas. Então assim, as 6 primeiras rodadas do Botafogo podem afundar o time, tá?
Então é ficar de olho nessas primeiras rodadas do Botafogo. A reta final também é difícil, né? Tem ali 2 laranjas, um vermelho e um amarelo. Então o Botafogo começa com uma dificuldade e termina com uma dificuldade. Tabela difícil. CRB tem uma tabela de início bastante fácil. O CRB pode arrancar. Depois tem um jogo difícil. Tem uma meiuca tranquila. E aí tem uma reta final difícil. Então assim, se o CRB não fizer uma primeira metade de turno tranquila, boa, a reta final é difícil, né? 2 amarelos e fecha com 2 vermelhos. Os últimos 2 jogos do CRB são muito difíceis. Tem uma tabela difícil o CRB pela frente, tá? A Chapecoense tá com uma tabela tranquila, né? Ela começa de uma forma tranquila e termina de uma forma tranquila. Então a Chapecoense tem que ir bem no início e no fim. E no meio tem que pontuar o máximo possível, né? Porque essa sequência aqui da Chapecoense tá muito, muito difícil, né? O Curitiba tem um início dificílimo. Olha essa tabela do Curitiba, cara. As primeiras 9 rodadas do Curitiba. Irmão, é muito difícil. 2 vermelhos, 3 amarelos e 2 laranjas. Então assim, se o Curitiba não vencer esses 2 times azuis aqui, que são os mais fáceis, né, na nossa classificação, cara, o Curitiba tá lascado, meu irmão, tá lascado. A reta final é fácil, tá? A reta final do Curitiba é bem fácil. Eu vou classificar a tabela do Curitiba como difícil, por quê? Porque o intuito do Curitiba é conquistar o acesso. E para conquistar o acesso, você tem que arrancar logo de início. E a arrancada do Curitiba tá difícil, né? A reta final que tá fácil. Aí imagina só, final do campeonato ali, né? As últimas 5, 6 rodadas, 7 rodadas aqui, que o Curitiba vai começar a vencer. Não sei se vai ser o suficiente, né? A gente viu isso acontecendo com o Goiás ano passado, que venceu as últimas 7 rodadas e não subiu. Então assim, difícil a tabela do Coxa. A tabela do Criciúma, cara, bastante chata também, o início difícil aqui, as 5 primeiras rodadas. Mas se o Criciúma passar bem pelas 5 primeiras rodadas, olha o que vem depois, meu irmão. Tem 4 rodadas mais tranquilas. E aí o Criciúma é um fortíssimo candidato a conquistar esse acesso. É uma tabela equilibrada do Criciúma, tá? A tabela do Cuiabá é uma tabela fácil, bastante diluída, como eu falei. Não tem sequências difíceis, bastante diluído. Os últimos 2 jogos são chatos do Cuiabá, mas devem ser jogos diretos, né? Se o Cuiabá quiser o acesso, podem ser jogos diretos ali na reta final. Então vou classificar a tabela do Cuiabá como fácil, tá? Tabela da Ferroviária. Cara, não tá difícil não, tá? A Ferroviária teve ali um início bom, as 4 primeiras rodadas ali, tem times que é possível que a Ferroviária consiga conquistar, a Ferroviária voltando pra Série B, tá com uma tabela boa, mas a reta final é dificílima aqui, ó. Os últimos 5 jogos são muito ingratos pra Ferroviária, é uma tabela equilibrada, mas tem que arrancar no início. A Ferroviária tem que fazer o máximo de pontos possíveis no início, assim como, por exemplo, a Chapecoense fez no ano passado, né? Tabela do Goiás, ela tem uma primeira metade, olha essa meiuca aqui do Goiás, meu irmão. É aqui, esses 6 rodadas aqui, é a chave pro Goiás conquistar os seus objetivos nessa temporada, tá? Pega todos os times mais tranquilos em sequência, o Goiás tem que arrancar aqui, porque a reta final do Goiás é ingrata, tá? Só jogo duro, as últimas 5 rodadas do Goiás são muito difíceis, o início do Goiás é chato também, então assim, a tabela do Goiás é difícil, e tem que se basear muito nessa meiuca aqui, vencer esses jogos em sequência. Tem que chegar aqui bem para depois arrancar na reta final e fazer os jogos diretos aqui, mas a tabela do Goiás, ela é difícil sim, indiscutível isso, né? Tabela do Novo Horizontino é tranquila, tá? Só vai ter um jogo direto contra um time vermelho ali na 4ª rodada, né? A 5ª rodada. Então assim, é um jogo é uma tabela mais tranquila do Novo Horizontino, também tem uma reta final mais tranquila. Isso aqui que é uma tabela fácil, tá vendo? Os times mais difíceis estão diluídos, né? Não tem uma sequência dificílima de jogos, talvez a sequência mais difícil seja essa aqui nas 3 rodadas iniciais ali, né? Na 3ª, na 4ª, na 5ª rodada. A reta final não é tão difícil assim. Então assim, o Novo Horizontino tá com uma tabela fácil, o Operário se lascou demais nesse início aqui, tá? Se lascou demais, porque o Operário, ele é classificado como time amarelo por mim, né? Você viu lá? Então ele pega 4 times ali de mesma competência que ele, né? Parelho, e 3 acima dele, cara. Então assim, as primeiras 7 rodadas do Operário são muito difíceis, a reta final é bem fácil, né? Tem só um time vermelho. Então assim, esse início aqui vai ditar muito como vai ser a temporada da Série B do Novo Horizontino, mas é uma tabela difícil para quem quer conquistar acesso. Para quem quer se livrar do rebaixamento, é fácil, porque a reta final dele é fácil, né? Então a gente tem que alinhar isso, né? O início tem que ter uma arrancada para quem quer brigar por acesso, para quem quer fugir do rebaixamento, a reta final fácil é boa. Então
É uma tabela equilibrada, mas para quem quer acesso é difícil, para quem quer escapar do rebaixamento é fácil. Vamos ver aonde o Operário vai lutar, né? Eu acredito que o Operário vai lutar por acesso nessa temporada. Tabela do Paysandu, bastante desagradável no início, né? Com 2 times vermelhos, 2 favoritos ali. Logo no início pega o Atlético Paranaense na estreia, inclusive, como a gente viu. Mas depois, cara, vai diluindo bem a tabela do Paysandu, né? Então é bom, talvez, você pegar os mais difíceis logo no início, e depois o Paysandu tem uma reta mais tranquila, né? Então, o Paysandu tem 2 sequências difíceis. Esses 2 primeiros jogos e esses 3 jogos aqui na meiuca. Mas se liga na reta final do Paysandu. É muito tranquilo, né? Então o Paysandu tá com uma tabela fácil, na minha opinião. Vou classificar a tabela do Paysandu como fácil. O Paysandu é uma das mais fáceis, inclusive, tá? O Paysandu tem tudo para fazer uma boa Série B. Uma tabela muito boa que caiu pro Paysandu aí, né? O Remo começa com uma tabela tranquila, né? Começa com uma tabela bem tranquila, 6 primeiras rodadas. Tem uma reta final ali chata, mas, cara, a tabela do Remo tá equilibrada, cara. Tá equilibrada, também tá bastante diluído, ó. Os times difíceis estão bastante diluídos. A tabela do Remo tá bem tranquila também para ele fazer uma boa temporada, embora a reta final do Remo seja difícil, né? Esses 3 jogos finais aqui, ó, se você for comparar com os 3 jogos finais do Operário ou com os 3 jogos finais do Paysandu, os 3 jogos finais do Remo são chatos, tá? Então, assim, é uma tabela equilibrada, tá? É mais pra fácil do que pra difícil, mas tá mais difícil do que a do Paysandu e do Operário, por exemplo, por conta desses 3 últimos jogos. Vila Nova tem uma tabela inicial bem tranquila, é a chance do Vila Nova arrancar, tá? Nesse início aqui, já começar com moral as 7 primeiras rodadas para ele já chegar nesses 2 jogos aqui em sequência, né? A sequência difícil do Vila tá aqui, ó. Não é uma tabela fácil por conta dessa sequência absurda que puseram muito pesada pro Vila Nova, né? É uma sequência muito difícil, com 5 jogos difíceis em sequência, né? Então, assim, por exemplo, o Paysandu tem uma sequência de 3, o Remo não tem nem sequência de 2, por exemplo, né? Aqui, ó, o Goiás tem uma sequência de 4 na reta final, aqui tem o Amazonas com uma sequência de 5. Essa sequência de 5 do Vila Nova, que 5 jogos difíceis, torna a tabela do Vila difícil, né? Porque é difícil você pontuar e manter a sequência. Às vezes esses jogos vão ser domingo e terça, então é difícil você manter a pontuação, o seu nível de competência alto, de competitividade alto. Então é uma tabela difícil do Vila Nova por causa dessa meiuca, mas pelo menos é na meiuca, né? A reta final do Vila Nova é difícil. Não é a tabela mais difícil, porque tá na meiuca, a sua parte mais difícil, mas é uma tabela difícil. Tabela do Volta Redonda, cara, é uma tabela equilibrada, né? Ele ali na reta final pega um time fácil, um time difícil, time fácil, time difícil. Aqui no início pega 2 times difíceis, mas depois pega ali times mais ou menos do seu nível, e aí no meio ali tem uma tabela mais equilibrada, e na reta final também equilibrada, uma tabela equilibrada do Volta Redonda. Se eu tivesse que classificar a tabela mais difícil de todas, pra mim é a do Amazonas, tá? O Amazonas tá aqui em cima, com muitas coisas complicadas. Vou até puxar para baixo para você ver melhor aqui. Por que a tabela do Amazonas é a mais difícil, na minha opinião? Olha aqui, ó. Olha aqui como é que tá a tabela do Amazonas aqui, ó. Agora tá dando pra ver melhor, né? A tabela do Amazonas como é que tá? 5 jogos em sequência difíceis, né? Então, pra mim, essa é a tabela mais difícil. Tabela bastante difícil também. A do Vila Nova tá difícil. A do Goiás, a reta final do Goiás tá muito difícil também aqui, né? Essa reta final do Goiás. E as tabelas mais fáceis, cara. Paysandu tá com uma tabela tranquila, tá? Uma tabela bem tranquilinha. O Atlético Paranaense também tá com uma tabela bem tranquilinha, essa reta final aqui. O Curitiba tá com uma tabela tranquila por conta da reta final também. O Remo tá equilibrado, mas pra mim, os times que têm as tabelas mais fáceis são esses, cara, e as mais difíceis também. Comenta aqui embaixo o que você acha desta tabela da Série B, quem você acha que vai subir. Comenta aqui embaixo se você acha que isso faz diferença, tabela ou não tabela, ou você tem que vencer quem vem pela frente. Eu acredito que você tendo jogos difíceis em sequência, isso é prejudicial para o seu time, sim. Mas comenta aqui o que você acha, se inscreve no canal, a Série B vai começar em breve, a gente vai seguir todas as rodadas, todos os times. Deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!